Final da Liga Europa. O pavilhão Carlos Lopes recebe mais logo a Gala do Desporto de Portugal, uma iniciativa da Confederação do Desporto, que este ano vai homenagear o primeiro campeão olímpico português, que dá nome ao espaço que recebe a gala. Carlos Lopes ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles há 40 anos, num momento que ficou para a história do desporto nacional. Daniel Monteiro, presidente da Confederação, está esta manhã connosco. Muito bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Que significado é que tem este prémio Mérito Desportivo Alto Prestígio? Muito bom dia, antes de mais agradecer o convite. Este é um prémio que visa reconhecer a carreira de excelência do Carlos Lopes, o nosso campeão olímpico, o primeiro campeão olímpico português. É hoje homenageado precisamente no ano em que se celebram 40 anos daquele momento histórico para o desporto português, e foi um momento que abriu portas a que outros atletas mais tarde conseguissem depois atingir a glória. De facto, Carlos Lopes e quem o orientava, na altura o professor Mário Muniz Pereira, fizeram uma mudança de paradigma que marcou o desporto nacional, a forma de abordar o treino, de abordar a preparação desportiva, de abordar a própria mentalidade de preparação, fez com que de facto depois atingíssemos a glória com o Carlos Lopes em 1974 e que inspirou gerações mais tarde para que Portugal pudesse perceber que tinha tanta ou mais qualidade que os outros países nas mais diversas modalidades. E hoje são muitos campeões que felizmente conseguem atingir lugares de topo, apesar do país ainda não reconhecer a importância social e educativa do desporto. Mas, enfim, temos muitos campeões espalhados nas mais diversas modalidades, inspirados neste legado do Carlos Lopes. Daniel Monteiro, na altura, foi de facto um motor para o desenvolvimento principalmente do meio fundo nacional, que entrou numa época dourada graças a Carlos Lopes e também ao professor Muniz Pereira. 40 anos depois, a realidade é bem diferente nesta modalidade e nestas disciplinas do meio fundo em particular. O que é que se perdeu nestas 4 décadas? Perdeu-se muita coisa e, acima de tudo, perdeu-se é que a nossa base de praticantes esportivos em Portugal continua muito aquém da base da realidade noutros países europeus. E nós, quando temos uma base de praticantes reduzida, é natural que o topo da pirâmide do alto rendimento não tenha o número de atletas nem a dimensão competitiva esperada. E, portanto, um dos grandes desafios que existe para este governo e, naturalmente, para quem tutela o desporto em Portugal, a nível governativo, a grande responsabilidade, por um lado, é massificar e democratizar o acesso ao desporto, que ninguém fique de fora por falta de condições socioeconómicas. É necessário que a escola seja o primeiro contacto de acesso ao desporto e por isso é que entendemos que, de facto, a disciplina de educação física tem que ter caráter obrigatório, com pelo menos 3 tempos semanais no primeiro ciclo, precisamente para termos uma base mais alargada e, quando chegarmos ao topo, possamos ter uma elite esportiva, um alto rendimento competitivo e lutar pelos grandes resultados esportivos. Isso requer mais investimento. É isso que espera que aconteça nos próximos tempos? É naturalmente fundamental que exista um reforço financeiro. Repare, o desporto em Portugal é financiado na grande maioria por as verbas que revertem dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E um bem público como o desporto não pode estar refém das verbas e do investimento que as famílias fazem em jogos de sorte ao azar. Os portugueses pagam impostos precisamente por reconhecermos que o desporto é um bem público, deve merecer o investimento público também que lhe é confiado para que, de facto, consigamos ter uma sociedade mais ativa, mais participada a nível desportivo e depois com melhores resultados também ao nível da elite desportiva nacional. Sem dúvida. Todas, e centramos agora um bocadinho na gala de mais logo, todas as outras categorias de prémios, tirando esta que é de homenagem, estão sujeitas à votação popular. Ainda é possível fazê-lo no dia de hoje? A votação terminou ontem pelas 17 horas. Tivemos uma enorme participação de todos os portugueses, o que também é elucidativo da importância que os portugueses reconhecem ao fenómeno desportivo em Portugal e reconhecem para a importância que o desporto pode ter a nível da incursão de novos valores na própria sociedade, e isso é fundamental e muito importante. Hoje a gala começará a partir das 19 horas, com uma recepção a partir das 18, mas o espetáculo começará às 19 horas. Será um evento com uma participação de cerca de 500 pessoas, com toda a família do desporto português representada, desde atletas, dirigentes, clubes, federações desportivas, responsáveis políticos, enfim, e essas pessoas depois também terão possibilidade de votar diretamente no recinto da gala e no final serão conhecidos os grandes nomes do desporto português de 2023, nas mais diversas categorias, atletas, treinadores, equipas, para de facto reconhecermos o mérito a quem de facto o tem. Deixe-me fazer só mais uma pergunta. Vê estas distinções como uma motivação extra para os atletas nacionais em ano de Jogos Olímpicos? É fundamental. Estes atletas
merecem o reconhecimento não só pelos resultados alcançados, mas merecem o reconhecimento dos portugueses. É fundamental, e em anos de Jogos Olímpicos, os atletas perceberem que têm de facto um país a empurrá-los, porque muitas das vezes nos momentos mais difíceis, o ter o país, o ter o sentimento que têm um conjunto de mais 10 milhões de pessoas a torcer por eles, é fundamental e é aquele ingrediente extra que muitas vezes é necessário para conseguirmos atingir a glória. E esperemos ter no próximo verão motivos para festejar como tivemos há 40 anos. Daniel Monteiro, bom dia, muito obrigado. Muito obrigado, eu.